A palavra de hoje vai ser mais um bate-papo com vocês. E antes de nós começar, eu gostaria assim, que todos vocês abrissem o coração para aquilo que vai ser ministrado hoje, né? E não deixar nada e nem ninguém roubar as revelações e aquilo que Deus tem para falar. Nós vamos falar com os solteiros e os casados também. Ontem nós falamos sobre sexualidade, nós passamos dicas de como vencer a masturbação, o homossexualismo, a pornografia, e falamos também sobre o sexo antes do casamento. E hoje a palavra é sobre relacionamento com um propósito. Antes de nós entrarmos na palavra, então, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós colocamos diante da Tua presença agora, Senhor. Usa as nossas vidas, Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha diminuir e que nós possamos diminuir, o Senhor crescer e aparecer, Espírito Santo, Pai. Que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, mas somente a Tua presença e a Tua palavra, Senhor, possa reinar neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós cremos que vocês sairão hoje sem nenhuma dúvida sobre relacionamento segundo a palavra de Deus, tá? Um relacionamento que ele afasta você do propósito de Deus é um relacionamento gerado pelas suas emoções. E muitos jovens anseiam pelo namoro, por ter alguém ali com ele, simplesmente por embalo dos amigos, suprir carências sentimentais, aquela coisa assim, eu vou ser feliz somente se eu tiver alguém do meu lado. A pessoa, ela entende que para ela ser feliz, ela precisa ter um relacionamento. E a pessoa entende assim, eu só vou ser feliz se eu tiver o meu mozão do lado. Deixa eu te avisar algo que foi até falado aqui na hora do nosso Pode Crente, que se você não for um solteiro feliz e completo, você passará por dificuldades no seu casamento, pois você trará para o seu casamento feridas que não foram curadas. Então você precisa ser um jovem, um solteiro, curado, sarado e feliz. Não é um relacionamento com uma outra pessoa que trará felicidade para você. Enquanto você é solteiro, você pode fazer escolhas, né? Você pode decidir se você vai para tal lugar, se você vai dormir agora, se você não vai, se você hoje vai almoçar ou não. Então, após o casamento, as coisas são diferentes, né? Enquanto você é solteiro, como eu disse, você pode fazer as suas escolhas individuais. Mas após o casamento, até onde você vai comer o lanche é conversado. Muitas vezes eu e o William, a gente tem um gosto um pouco diferente e a gente conversa, onde nós vamos comer? E aí a gente chega num bom senso. Quando você é solteiro, você pode decidir aonde você quer comer. Então você precisa também saber aproveitar o seu momento de solteiro. Ser solteiro não é que você tenha um problema. Ser solteira não é porque tem gente que fala assim, eu sou solteiro, e agora como se fosse uma doença. E não. Ser um solteiro bem resolvido é uma bênção. Você pode fazer coisas grandiosas que se você tivesse casado você não conseguiria fazer ou teria mais dificuldades para fazer. E para os casados, se você não tem o hábito de partilhar as decisões, né, que vocês precisam tomar no dia a dia, eu vou ser bem sincera, você está ferindo o seu parceiro ou a sua parceira. Porque quando você começa a tomar decisões isoladas no seu relacionamento, você acaba anulando aquela pessoa. Então, muitas vezes, eu e o William quer fazer algo e a gente sempre conversa, né, amor? Por exemplo, a gente não toma nenhuma decisão isolada. Tanto da criação das meninas, como se a gente vai comprar algo ou não. A gente sempre tem conversado um com o outro. A gente não anula o pensamento, nem o desejo do outro. E nós aprendemos a respeitar, né? Até prestar conta também, né? Hoje, igual, se eu for no mercado, algum lugar, eu aviso ela, eu falo, tô saindo, tô indo no mercado e tal. Porque hoje eu tenho a quem falar, a quem ali, tô saindo, né? Cuidado, né? Eu vejo como cuidado. E a gente tem um testemunho, né? Tipo assim, que o William sempre compartilhou tudo e eu sempre com ele.
E teve só uma vez que ele fechou um negócio de um carro. Gente, foi tão triste. Ele chegou em casa com o carro. E ele todo feliz, contente, animado. A hora que eu abri a porta, gente, eu olhei pro carro e falei assim, que é isso? Aí ele, não, porque o carro é assim, é tal ano, é não sei o que, é aquilo e tal. E aí, pensa num carro que deu problema. Ele deu muito problema. E nós entendemos ali que não é dessa forma que o casamento funciona. A única coisa que nós não compartilhamos um com o outro, do mesmo pensamento, do mesmo desejo, deu errado. E que vocês possam ter isso como experiência para vocês. Porque casamento são dois e não é um. O mais impressionante foi o rosto. Na hora que eu cheguei com o carro assim, todo feliz. Eu falei, não, amor, o carro tá voando assim. Aí fez assim. Falei, não gostou? Ela, que carro feio. Não, ele falou assim, eu vou olhar o carro, porque a gente tinha um carro de duas portas. Vamos pegar um de 4, porque você vai ganhar nenê, né? E aí é melhor um carro com 4 portas e tal. E ele chegou com o carro. O carro era de ano mais novo, de aparência, ele era um desastre, né? Aí a porta foi abrir do carro, não abria. E aí eu fui abrir a porta de trás, tem uma trava, que eu não sei o nome da porta. A trava estava quebrada, então traduzindo, eu tinha que segurar a porta do mesmo jeito, não resolveu o problema. E ele escutou pouco, não foi? Eu reclamei pouco sobre Uma dica para os casados aí, escutem a esposa. Não é praga, mas quando a esposa falar, você escuta, porque acontece. Não, é benção, viu, gente? É benção. Mas a esposa falou, ó, não faz isso que vai dar errado. Não vai. Porque é igualzinho mãe. Lembra quando a mãe falava, não faz isso, meu filho? Ia fazer, né, Douglas? E o relacionamento é assim, hoje você cede e amanhã o outro cede. Mas não se torna algo pesado. Porque quando você ama alguém de verdade, você não tem problema em ceder. Porque você sabe que aquela pessoa vai ceder para você também, para os seus desejos no amanhã. E algo muito sério são pessoas que por terem sofrido com a ausência de pai e de mãe, e ela acaba ansiando por ter um relacionamento em busca de tapar esse vazio das suas emoções. E está errado, pai e mãe são único, e marido e mulher é uma outra coisa. Antes de eu casar, eu pedi tanto para o Espírito Santo me curar, porque como eu já falei para vocês, eu perdi meu pai com 9 anos, e então eu sempre tive essa ausência de pai, essa carência de pai. E se eu não tivesse sido curada, eu transferiria essa minha ausência de pai para o meu esposo. E ele não é o meu pai, ele é o meu marido. Então, ok, já vi vários casos, vários testemunhos de pessoas que casaram com essa ferida aberta e ocasionou muito problema no seu relacionamento. Então, você que tem ausência de pai ou de mãe por perca, por separação, no meu pai ele faleceu, então tipo assim, tenha as suas emoções curadas nessa área, para que você não atrapalhe o seu relacionamento. Antes de entrar no relacionamento, seja um jovem feliz, seja um solteiro completo. Uma das grandes coisas para você ser um jovem solteiro, feliz e completo, é você se envolver na obra de Deus. Quando você se envolve com os sonhos de Deus, Deus se envolve com os seus sonhos, como nós temos aprendido, né, amor? E você começa a ser tão cheio que você não tem essa necessidade de ter um relacionamento, de ter alguém sendo algo primordial na sua vida, sabe? Saia com seus amigos, quem tem oportunidade, vai viajar, vai fazer coisas de pessoas solteiras, lógico, dentro da palavra de Deus. Se complete totalmente, para quando for o tempo certo, a pessoa ela venha para somar na sua vida e não para preencher vazios. A pessoa que você vai escolher, vai decidir para passar o resto da sua vida, ela veio para permanecer na sua vida, te completar e não para tapar nenhum buraco no seu sentimento. Algo muito importante, nunca confunda paixão com amor, pois a paixão ela passa e o amor ele permanece. O relacionamento, gente, precisa ter propósito. E nós vamos para a primeira parte, que o casamento ele é uma decisão muito, mas muito séria, pois ele é para durar
para sempre. Casamento não é brincadeira. Hoje eu gosto, hoje eu não gosto. Hoje o feijão queimou, eu vou largar dela porque ela não sabe cozinhar. Não é dessa forma. Vamos ler Mateus 19:6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separem o homem. No mundo, as pessoas elas casam hoje e na primeira luta elas desistem. Eu lembro que eu trabalhava com uma família e uma moça ela ia casar. Então os avós dela deram para ela e para o irmão o apartamento. Deu um apartamento para eles. E ela estava preocupada em fazer a transferência do apartamento para o nome dela e do irmão dela antes dela casar. E eu falei assim para ela, mas por que essa euforia toda, essa preocupação? E ela falou assim, vai que eu não dou certo com meu marido, e aí depois eu tenho que dividir meu apartamento com ele. Eu já tenho que dividir com meu irmão, vou ter que dividir com ele. E na hora eu falei, meu Deus, a pessoa nem casou e ela já está pensando no divórcio. Então, assim, gente, casamento é para sempre. Casamento não é uma coisa descartável que na primeira luta, na primeira dificuldade, você amassa e joga fora. Casamento é algo muito sério. Por isso que é bom você conhecer primeiro, antes de casar, aí para aqueles que vão casar, os jovens. Quando você casar, preste bastante atenção em algo. Veja os defeitos da pessoa. Teve um pastor que eu assisti a ministração que ele falava dessa forma. Veja os defeitos da pessoa. Se você vê os defeitos e aceitar, você vai ter um casamento excelente. Agora, se você vê os defeitos e achar que vai consertar, você vai ter um casamento frustrado. Por quê? A vida 2 é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Você precisa renunciar todo dia. Porque não é mais a minha vontade, não é mais o meu querer, é o nosso querer, é a nossa vontade. Então, tudo que você conhece antes do casamento não te atrapalha depois do casamento. Agora, ele tem esse defeito, ela tem esse defeito, quando casar muda. Pode ser que uma transformação espiritual venha e mude, mas pode ser que não, que seja da pessoa. Ela é grossa, ela é estúpida. Se não tiver acompanhamento, é muito difícil mudar. Claro que todas as pessoas, nós cremos na mudança, né? Que todas as pessoas podem mudar, mas conheça cada defeito de cada pessoa antes do casamento, para que lá na frente você não veja um defeito e você comece a ter dúvidas sobre o seu sentimento por ela, sobre o seu sentimento, eu não amo mais ela porque ela tem esse defeito, eu não aguento mais falar. E isso que a Paula falou sobre ser pai e mãe é muito importante, que nós já vimos muito relacionamento de jovens que casaram, que a gente ajudou a casar, mas a esposa, o esposo não deixou isso de lado. Ele casou achando que ia ser pai dela, e ela casou achando que ia ser mãe dele. Então fica aquele negócio tipo assim, você manda e eu faço, eu falo, você obedece, e não é isso. É simplesmente algo de renúncia. É você ali amar a pessoa, você ali admirar a pessoa todos os dias, mesmo com o defeito dela, porque todos nós temos defeito. E você ali admirar, amar ela e honrar a vida dela. Sim, e o Espírito Santo me lembrou agora que quando a gente casou, a mãe do William, ele é o filhinho mais novo, né? Então ela fazia o leite dele, ela colocava comida no prato dele. E eu não sou a mãe dele, eu sou a esposa dele. É que eu sou um príncipe, né? Por isso. Você é um príncipe, o meu príncipe. Mas eu não fazia o leite dele. Lógico que eu faço o leite para ele quando ele pede. Mas, tipo assim, eu não tinha o hábito de fazer o leite igual a mãe dele fazia. Eu não colocava comida no prato. Leite não, respeito. Leitão. Eu não ia falar, mas é leitão. Leitão, gente. Cheio de Toddy. E a mãe dele tinha esse hábito. Quando a gente casou, ele veio dessa forma. Mas ele já tinha entendido que eu era a esposa dele e não era a mãe dele. Então, chegava na hora do almoço, eu pego o meu prato e vou sentar para comer. Se ele ficar esperando eu ir lá e colocar a comida para ele, ele não vai comer. E na casa da mãe dele, ele chegava para almoçar, era só sentar, tirava o sapato e a comida estava lá. Então, você precisa ter isso muito bem resolvido dentro de você. Não que eu não faço leite, eu coloco comida para ele, ele coloca para mim, mas não é uma obrigação, não é uma característica, né? E muita gente, às vezes, é a mesma coisa se eu pegasse e usasse assim, aí onde começa o diabo jogar dardos, né? O diabo, ele começa ali, nessas coisinhas a jogar.
É a mesma coisa, pô, eu casei, minha mãe colocava comida para mim, ó, veja bem, colocava comida, fazia o meu leitão, não porque ela era obrigada, porque às vezes era corrida, eu chegava do serviço, eu tinha 1 hora só de almoço, e ela já tinha que colocar almoço para mim correr, só que ela fazia tudo isso. Imagina se eu chegasse na minha casa e falasse assim, mãe, eu era solteiro e minha mãe fazia isso, aí eu casei, minha esposa não vai fazer? Vai fazer sim. Ali onde que poderia ter muito atrito, poderia ter muito desgaste no casamento. E ali poderia complicar muita coisa. Por isso que eu falo, o casamento é renúncia. Não pense você que você, lá na casa dos meus pais, eu tenho Netflix, eu tenho comida boa. Ei, homem, presta atenção, você já é varão, você já tem que se programar para o seu casamento. O que você está fazendo para o seu casamento? O que você tem feito para o seu casamento? Porque nada vai cair do céu. Se você não trabalhar, papaizinho não vai bancar, não. Não vai ter mais o papai para pagar água de luz, água de energia, vai ser você, esposa. Você quer casar, mas você sabe fazer um arroz? Você sabe fazer um feijão? Eu falo isso com muito amor e carinho, não é para ofender ninguém, mas como você quer viver algo, sendo que você não começou agora? Como você quer viver algo lá no futuro, sendo que aqui no presente você não faz? Hoje eu fico admirado com alguns pais, não são todos, mas os pais não conseguem ensinar os seus filhos a fazer o arroz. Eu lembro que na minha época, eu lavava a louça, mesmo que era 5h30, minha mãe chegava às 6 horas, eu lavava, minha mãe vai chegar. Mas eu lembro que se eu não lavasse, o Vardemar chegava a chincha. Agora, alguns pais hoje não ensinam nem os filhos. Tem pessoas grandes, jovens grandes, com mais de 25 anos, que não sabem fazer um arroz. Então, fala assim, se você quer casar, você almeja casar, comece já a viver algo. Já começa a colocar na 4ª dimensão, já vivenciar isso. Pô, eu preciso disso. Como é que é uma mulher? Eu vou olhar para o espelho, para minha mãe em casa. Que a sua mãe seja espelho, que o seu pai seja espelho, mas eles não são. Procure os seus discipuladores. Meus discipuladores ainda não são casados. Procure os líderes deles. Como é ser esposo? Mas isso com o tempo, com chegar o tempo. Isso aí. E você que é casado, está passando por dificuldades no seu casamento, você primeiro precisa buscar ajuda na palavra de Deus. Procure a sua liderança e comece a estudar sobre o casamento. Porque para o mundo o casamento é algo falido, mas para Deus é algo santo, né? E qual deve ser o propósito do namoro? O propósito do namoro é casamento. O namoro é o período de preparo para o casamento. Então só começa um relacionamento quando você estiver firme no propósito de um casamento. Deus, Ele não brinca com os sentimentos de ninguém. E nós também não devemos brincar, pois se você está querendo ter um relacionamento, que o propósito não seja o altar para hoje, porque se você criar feridas em pessoas, machucar pessoas, isso traz consequências e pode ser muito séria. A pessoa ferida pode criar traumas, feridas na alma. Então, não se relacione somente para falar que você está namorando, tenha um propósito. A motivação errada, ela nos leva a princípios errados. E tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então não crie sentimento em alguém que você não deseja passar o resto da sua vida do lado. Qualquer intenção no namoro que não seja de um compromisso real com a pessoa, sempre gera duras consequências, principalmente para si mesmo. Deus, Ele não fica unindo pessoas para ver se dá certo. Então Deus, Ele não faz uma experiência com os nossos sentimentos, tá? Deus, Ele tem princípios e propósitos e devemos encaixar com firmeza o coração neles. Eu vou repetir isso, então abra seu coração. Deus, Ele tem princípios e propósitos e nós devemos encaixar com firmeza o coração neles. Pode ser que o namoro ele não dê certo, mas Deus conhece a motivação do seu coração. Pode ser que durante o período do namoro não deu certo o relacionamento, mas Deus conhece a motivação, o porquê que você começou aquele relacionamento. Precisa, para ter um relacionamento com propósito, sermos maduros.
A partir do momento que você entra num relacionamento, precisa estar disposto a pagar um preço. Precisamos estar abertos para as transformações e mudanças que irá nos ajustar no relacionamento. Então você precisa, a partir do momento que você entra no relacionamento, estar disposto a mudar coisas em você. E o fruto disso é a maturidade e o amor verdadeiro. A pessoa que realmente ama, ela deseja casar com você. Se a pessoa ela fala para você, eu te amo, e ela não tem o desejo de casar com você, caia fora. E não aceite se relacionar com alguém que não queira estar do seu lado para sempre. E como a Amanda disse, quando eu e o William nos conhecemos, foi um período bem complicado. O William ele veio para a igreja, eu já conhecia ele há pouco tempo, e durante esse período ele terminou o relacionamento dele, e ele sofreu muito, e a gente era amigo. E o William era a última pessoa que eu queria me relacionar, e ele também eu era a última pessoa que ele queria se relacionar. E foi um período longo de amizade, a gente conversava muito, eu ali meio que ajudando ele, lógico, os meninos dando suporte, eu apresentei ele para os meninos e dando suporte para ele. E um dia aqui na igreja embaixo tinha uma descida, né? E aí eu estava parada ali conversando e o William veio, oi, paz, e me deu um abraço. E para mim foi um abraço normal. E aí o pai Nica pegou e virou para minha cara e falou assim, Eu falei, quê? Ele falou assim, é ele. Falei, tá amarrado. Falei, não é. Falei, tá doido. Aí passou. Aí daqui a pouco ele me chamou lá na esquina, ele e a mãe Jaque, e começou. Porque não sei o que, não sei o que. E ele não parava de falar. Aí fomos para minha casa, chegou lá na frente da minha casa, ele falou assim, Paula, você tem que orar pela sua vida sentimental. Você ora? Eu falei, eu não. Ele falou, você tem que começar a orar, abrir seu coração e tal. E aí eu comecei a orar. Isso é muito importante, né? Orar pelo relacionamento, orar pela sua vida sentimental. E eu não orava assim especificamente, Senhor, eu quero o William, porque humanamente eu não queria ele. E eu comecei a orar pela minha vida sentimental. E aí ele começou a falar comigo. Aí o líder do William, conta a sua parte, essa daí, dessa época, que o seu líder pegou e falou assim pra você, e se eu te falar... Aí na época ele pegou e falou assim, acho que tem alguém interessado em você. E eu não estava, viu? E nisso eu já tinha sofrido demais. E eu falei para Deus, Deus, eu fui muito sincero com Deus, sabe? Nós temos que ser sinceros com Deus. Às vezes a gente acha que falar com Deus é algo, é pelo céu, pelo Marte, e que o Senhor não. Falar com Deus é igual nós estamos conversando aqui. Eu cheguei para Deus, o Senhor sabe que eu já passei, na época eu tinha 24 anos. Eu falei assim, o Senhor já sabe que eu já passei em relacionamento. Nenhum tinha dado certo. Nenhum relacionamento tinha dado certo. Eu cansei de sofrer. Eu falei, esse último foi o basta. Então o próximo relacionamento eu quero para casar. E ali orando tal, e fui curado, igual eu já falei no podcast. E eu fui curado de tudo. Aí esse meu líder na época chegou para mim e falou assim, acho que tem alguém interessado em você. Eu falei assim, mano, sério? Eu dei uma de difícil, né? Falei, sei lá, hein? Acho que não, hein? Ele não tem sim. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, então. Aí ele falou na segunda vez eu já fissurei. Eu falei, então, já que tem, então vamos lá, né? Quem que é? Ele, não vou te falar. Eu falei, como assim? Ele, não vou te falar. Eu falei, mas você precisa me falar, para me saber. Aí ele era ligeiro, velho. Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato? Eu falei, vamos. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu vou falar o nome das meninas. Se eu acertar, você fala se é ou não? Ele, demorou. Eu falei todo mundo da igreja. Até as irmãzinhas que tinham um pouco mais de idade eu falei. E ele nada. Aí eu falei, meu Deus do céu. Sei que eu fiquei isso daí umas 2, 3 semanas falando com ele. Falando. Falei, fala, mano, fala. Ele, não, é você que falou. Se você acertar, eu vou te falar. Ele falou, sou crente, eu não vou mentir pra você. E eu falando e nada. Falei, Jesus, e agora? Véio? E nisso,
a gente conversava muito, né? A gente já trocava ideia. Eu conversava demais com o meu discipulador, viu, gente? Presta atenção, porque senão os jovens entendem errado. Acha que é para procurar uma amiga, um homem procurar amizade em amiga. Preste atenção. Homem se dá bem com homem e mulher com mulher. E aí eu conversava muito, mas muito mesmo com o meu discipulador. Eu estava na casa dele todo dia, nós estávamos juntos todo dia, quando a gente não saía. E a gente pegava, nós dois íamos lá na casa da Paula, eu batia no meu cunhado no videogame, e nós ficava lá. E aí, nós pegou, eu falei para ele, eu falei o seguinte, aí do nada eu falei assim, mano, pera aí. Eu falei Cicrano, Beltrano, tudo. Só sobrou a Paula. Aí ele... Eu falei, mano, não é a Paula não. Eu falei, não é a Paula não. Aí ele falou assim, e se for a Paula? Eu falei, você é louco? De jeito maneira. A Paula conhecia minha ex. A Paula não sei o quê. A Paula, nossa, a Paula é minha amiga. A Paula não sei o quê. A Paula não sei o quê. A Paula não sei o quê. E vai. Hoje estou aqui. E foi nisso. A gente não foi nós que nos vimos, né? E aí eu lembro do Pai Nica, meu Deus. Ele mandava mensagem pra mim de manhã, falava assim, bom dia. Mandava foto. Você tá feliz? Tá um dia feliz? Tá, pai, tudo bem. Então, pro seu dia ficar feliz. Ele pegou uma foto do William, recortou e mandava pro seu dia ficar mais feliz. Todo dia ele mandava uma foto. E a mesmo horário que ele mandava pra mim, ele mandava pra ela. Bom dia, ó, pro seu dia ficar melhor, uma foto da Paula. E uma foto. E aí o Espírito Santo começou a ministrar sobre as nossas vidas e a gente começou a orar para ver se aquele relacionamento era de Deus, não orar um com o outro, tá? A gente não tinha entrado no período de oração, mas orar para ver se era mesmo de Deus. E aí a gente pegou e começou, aí o pai conversou com nós, a gente começou a orar. Aí que quebrou minhas pernas. Aí um dia ele falou assim pro William, você realmente gosta da Paula? É isso que você quer? Está gostando dela? Aí eu falei, não, tô criando um sentimento por ela, tal. Nossa, tô gostando, né? E aí ele falou assim, então você... Não, e antes disso acontecer, como eu tive informações do William, antes de eu conhecer ele, sobre como ele era, então eu falei, Deus, eu não quero um relacionamento com ele, porque ele é assim, ele é assado, ele faz isso, ele faz aquilo. E um dia nós conversando, eu falei, Deus, me traz aquilo que é do Senhor na minha vida. E a gente conversando um dia, ele sem saber que eu sabia de algumas histórias dele, ele começou a me contar as mesmas histórias com a versão dele. E eu entendi, aquele momento eu tive paz no meu coração. E logo em seguida foi quando o pai falou para ele vir falar comigo. Aí a gente estava no lanche, né? Aí ele chegamos na casa da minha mãe. Ele falou assim para mim pelo celular. E o lanche? Você não vai falar do lanche? Ele foi péssimo. Gente, nós estava comendo, aí eu estava comendo chocolate. Ele falou assim, ai, tá suja aqui sua boca. Eu falei, não, é uma pinta. Ela tem uma pinta aqui, eu peguei. Falei, peraí, tá suja sua boca assim. A hora que eu falei, caramba. Ele ficou vermelho na hora, não sabia onde enfiar a cara. Eu achando que era sujeira. A minha cara foi lá no chão, eu falei, estraguei tudo, já era. De repente, na época o Reinaldo, o pai Nico olhou pra mim assim, tipo, que fora que você deu, velho? Aí nós fomos para casa, ele falou assim, você tem alguma coisa para me falar? E o pai falou para mim assim, filha, você jamais vai falar para ele que você gosta dele, porque essas coisas têm que partir do homem. A mulher, ela tem que ser, né, uma mulher. Porque hoje em dia o pessoal fala assim, não, hoje em dia os homens não estão nem chegando nas meninas, porque as meninas... As mulheres atacam, eu te amo, eu gosto de você, nunca nem olhei para você, mas, o cara falando, mas nunca nem te vi, mas não tem problema, eu te amo, você toca guitarra lá, eu te amo, você toca bateria, eu te amo, você canta lá na frente, eu já te amo, você é bonitinho, você tem o cabelo de lado, já te amo. É assim que as mulheres fazem hoje. Aí, mas não são vocês, fica tranquilo, amém? Glória a Deus. É lá no Rio de Janeiro, que é só lá fora, aqui não. Aí o William chegou e falou assim, você tem alguma coisa para me falar pelo celular? Eu falei, não tem nada para te falar. Aí ele, mas eu tenho que falar para você. E nós no sofá, um do lado do outro. Assim, ele outra bola fora do William. Aí ele falou assim, eu tô gostando de você. Pelo celular? Falei, você tá de brincadeira. Falei, vamos lá fora. Aí ele falou assim, como nós vamos lá fora? Eu falei, vamos, deixa a porta aberta. Minha mãe tava lá, meu irmão lá. E aí ele pegou e falou, né, que ele estava gostando e tal, e a gente começou a orar. Nós oramos 8 meses. 8 meses sem beijar na boca, 8 meses sem andar de mão dada,
sem nenhum toque. E como foi essa oração? Quem determinou esse tempo? Foram nossos discipuladores. Ele chegou, hoje tipo, nós não fazemos mais isso, né? Hoje, claro que se chegar em nós e falar assim, ó, se pedir a nossa ajuda, nós vamos. Só que hoje é livre, hoje cada um faz aquilo que bem dizer. Sua pai e sua mãe eu tenho 15 anos, quero namorar. A gente aconselha, A gente aconselha. Agora, se quiser realmente, ó, quero fazer igual vocês fizeram, aí sim vocês vão colher bênção, porque é poderoso. E aí eles falaram uma data para nós, né? Aí no meio desse período, o quanto é importante isso? Porque eu comecei a desfocar nessa época. Eu comecei a focar no William. Comecei a esquecer as minhas células. E eram 6 meses que era pra gente orar. E aí por causa disso, eu acabei perdendo as minhas células. Foram passadas para outra líder. Eu perdi as minhas discípulas. Foi nessa época, não foi? Sim. E aí a gente teve que orar mais 2 meses. E a gente permaneceu firme, que foi onde o William já deu testemunho aqui. Mas a gente ficou sabendo que a gente ia ter que namorar 2 meses, faltando 1 semana para namorar. Aliança comprada. Nós já tínhamos aliança comprada. Eu já tinha feito, né, aquela cena, tipo, ô parceiro, ó, empresta o carro aí que eu vou levar a mina para jantar e pá. Você tinha só moto na época. Não, mas eu ia pegar um carro lá do porco, lembra? Verdade. E aí eu peguei, falei, não, é dia de princesa, o bagulho é louco. E já tinha tudo preparado. A hora que ele falou assim, filho, ó, vocês vão namorar só dia 1º de março. Eu falei, ai, mas nós está ainda em dezembro. Só dia 1º de março. E ali foi um período onde Deus fez grandes mudanças em nós. Então, por isso que você precisa estar com o coração aberto para seguir as direções que a sua liderança passa. Porque Ele enxerga coisas, defeitos, deficiências em você, na sua vida, no seu caráter, que você às vezes não está enxergando. E esses 2 meses foi fundamental. E aí nós começamos a namorar. Só que a gente, foi muito importante, que nós se víamos praticamente todos os dias, porque o William tinha amizade com o meu irmão, ele ia na minha casa todo dia. Então começamos a orar, a gente podia se ver 3 vezes na semana. Dia de sexta a gente nem se via. E a gente foi cumprindo tudo o propósito, o processo. E se cortando um pouquinho, imagina, na época a Paula tinha 27, né, amor? Não lembro. 26, 27 anos. 27, eu tinha 24. Imagina, aí os jovens, os adolescentes de hoje, com 16, 17 anos, falam assim, ai, orar. Agora imagina para uma pessoa de 24 anos, eu já era formado, já era um homem. Você já era pai. Eu já era pai. Imagina para uma pessoa que é pai, homem, com 24 anos, ter que orar e não beijar na boca. A gente não beijava na boca, a gente não andava de moto, a gente não dava a mão. A gente simplesmente orava. Aí hoje a gente fala para uns jovens, ó, por que vocês não oram para ver se é de Deus? Ah, beleza, 1 semana Deus confirmou. 1 semana Deus confirmou? Será que realmente, tipo assim, é tão de Deus ou é o seu querer? É o seu querer ou de Deus? Então para nós foi uma renúncia, porque eu nunca tinha vivido isso, de ter que esperar para namorar. Só que como foi lindo, isso foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida, ter que esperar para namorar. Isso foi renúncia. Ali nós já começamos a renunciar já a algo em nós, para aprender de Deus, entendeu? E aí chegar 1 semana antes de namorar, você escutar assim, ó, você vai namorar só daqui 2 meses, e aí o coração? Será que o coração está preparado para escutar isso? Antes de chegar, seu líder chegar para você e falar, ó, só daqui 2 meses. Você fala, não, mas eu já até beijei na boca, né? Hoje chega assim. E aí a gente passou por esse período, a gente noivou e a gente foi casar, né? E a gente passou por alguns problemas, tipo assim, a gente tinha comprado uma casa, aí não deu certo, sabe? Só que Deus, Ele abençoou tanto a nossa vida que a gente ganhou. Nós perdemos dinheiro, né? Nós perdemos, só que Deus, Ele supriu tão fortemente, nós ganhamos tudo. Tudo. Hoje a gente comprou outras coisas, outros móveis, porque nós quisemos trocar, mas toda a nossa casa foi mobiliada com presentes de pessoas usadas por Deus para abençoar a nossa vida. Até uns 3 anos de casado nós tínhamos presentes embrulhados lá que a gente não tinha aberto. Deus usou pessoas no dia do nosso casamento. Eu lembro a tia Paty ali, ó, no dia do meu casamento, ela foi a minha cerimonialista. Ela veio aqui, foi
foi no cartório com a gente, veio aqui na igreja, arrumou, foi lá no hotel, decorou tudo o quarto do hotel, colocou pétala de rosa, luz, fez uma cesta, algo lindo, algo precioso, e não é somente para nós, é para cada um de vocês. Então aproveite o tempo de solteiro que vocês têm e pague o preço, porque vai acontecer na vida de vocês também. Ontem o João e a Sueli deram testemunho que eles começaram o relacionamento no mundo, mas ela ali firme, né, terminaram, ela firme, ele veio para Jesus através da firmeza que ela teve com ele. E eles também foram abençoados, estão sendo abençoados. Então, quando você não foge do propósito de Deus para a sua vida, as bênçãos vêm sem medidas, né, amor? Verdade. E hoje, nós estamos colhendo até hoje tudo aquilo que a gente pagou um preço lá atrás, né? Nós não paramos de buscar Deus, de crescer espiritualmente como casal. Então você que é solteiro, sabe, não tenha medo de pagar um preço em oração, pagar um preço em consagração, sabe? Mas eu acho até, isso é muito importante, é essencial pagar o preço. Mas isso, eu vou dar um ouro para vocês, né? Como diz o apóstolo aqui. Eu vou dar um ouro para vocês. Vocês querem ter um relacionamento bênção? Vocês querem ter um relacionamento totalmente abençoado? Procure ajuda do seu líder. Nunca caminhe sozinho. E eu vou dar aqui para vocês esse ouro. E eu vou falar mais. Eu tenho certeza que se nós não fôssemos acompanhados, nós não estaríamos juntos. Sim, com certeza. Eu tenho certeza, porque o poder do discipulado na nossa vida é essencial. É essencial. Ah, mas eu não tenho problema com meu namorado, eu não tenho problema com meu noivo, com meu marido, eu não tenho problema. Tudo bem, hoje você não tem. Mas e o dia que chegar o problema? Como você vai fazer? Será que você vai agir como o problema? E nós, graças a Deus, assim como nós somos ajudados, né? Sim. Graças a Deus nós já conseguimos ajudar muitos casamentos. Muitas pessoas que quiseram e foram transformadas pelo poder do discipulado. Então eu acho que isso é essencial na vida de uma pessoa, do casal. E né? eu falo também assim que você casar, como eu falei ontem a respeito da segunda virgindade, como eu expliquei ontem, mas você casar em santidade é algo tão especial, é algo tão único, é algo tão precioso, tão valioso. Então não deixe nada roubar esse momento da sua vida, essa bênção da sua vida, sabe? Não deixe essa bênção escapar pelos seus dedos simplesmente por um desejo momentâneo, sabe? Então é muito importante isso. E hoje, né, a gente já passou por tantas situações, tantas coisas, e nós vemos, né, amor, o cuidado de Deus na nossa vida. Eu falo hoje, nós temos vivido os melhores dias como marido e mulher. Então você que é casado, que é acompanhado, sabe, realmente receba as direções que são passadas, não tenha medo, sabe, de abrir o seu coração. Mulher, seja sábia, sabe, não seja aquela mulher rixosa. Eu falo assim, como eu fui criada sem pai, eu tinha muita dificuldade de respeitar a autoridade. E o meu marido é uma autoridade sobre a minha vida. Então eu tive dificuldade em escutá-lo muitas vezes. Igual esses dias, ontem eu falei para ele assim, amor, pega o tapete que nós estamos usando na recepção. Amor, pega lá o tapete para mim. Foi ontem ou quinta, eu não lembro. Aí eu falei, quinta-feira. Aí eu falei assim, pega lá o tapete ali. Pegar o tapete, eu falei, pega o tapete lá, é pesado, tá? Se eu me esforçasse, eu sei que eu conseguiria pegar o tapete, mas eu entendi a minha posição de mulher, é nos mínimos detalhes, sabe? Se a lâmpada queimar na minha casa, eu sei trocar uma lâmpada, eu só não sei trocar o chuveiro que eu tenho medo. Mas eu deixo para ele, sabe? Só que eu não tenho problema também em ajudar em algo que ele está precisando de ajuda. Ele não tem problema. Hoje foi super corrido, mas na hora que ele foi tomar banho, ele que lavou o banheiro. Entendeu? Então nós se tornamos mais do que marido e mulher, porque lá atrás nós já éramos amigos, sabe? Não tenha problema... Não tenha problema em abrir o seu coração para o seu marido, para a sua esposa, ou para o seu futuro marido, para a sua futura esposa, sabe? Para que vocês venham mudar e crescer.
A gente tem vivido, amor, tipo assim, coisas incríveis, incríveis. Como eu falei para vocês, como eu não tive pai, então eu não tinha muita doçura para falar com o William, porque eu sempre fui muito assim, como eu não tinha pai, então eu era independente, eu fazia, eu sabia fazer, ia acontecer e tal, e era do meu jeito, da minha vontade, e muitas vezes eu queria falar com ele, como se eu estivesse falando, tipo, com meu filho, entendeu? E não era assim, ele é o meu esposo, e eu aprendi a falar com ele. O sacerdote da casa é ele. Então você que já é casada, ou que você ainda vai casar, sabe? Seja uma esposa sábia, né? Seja amiga do Espírito Santo. Como eu tenho aprendido com a minha discipuladora, a apóstola Adriana, ela é uma bênção. Esses dias no discipulado eu chorei e agradeci ela, porque como a vida dela ministrando através da minha vida, eu tenho mudado como esposa, como mãe. Então, assim, receba todas as direções que for passada para você. Se você tem alguma dificuldade, procure ajuda, sabe? Deus, Ele pode fazer algo novo sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento. E você que ainda vai casar, entre num relacionamento, num casamento, num namoro com um propósito, sabe? Não fique brincando de ter um relacionamento. Nós não podemos brincar com os nossos sentimentos e nem com os sentimentos de ninguém. Amém, glória a Deus. Todos entenderam aí a palavra poderosa?